tudo bom? Dando continuidade às nossas aulas a respeito das propriedades gerais da matéria, vamos aqui repassar o Sistema Internacional de Medidas. Ele traz pra gente 7 unidades base que norteiam todas as medidas que são feitas, ok? Essas unidades bases são comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Essas são as grandezas base. Observem que, das aulas que a gente já teve, em que nós estávamos estudando propriedades gerais da matéria, nós falamos da massa, que aparece aqui entre as grandezas bases, usando a unidade quilograma, mas nós também falamos de volume. E cadê o volume aqui nas unidades básicas do Sistema Internacional? Bom, na nossa aula nós vimos que, para determinar volume, é necessário nós medirmos as 3 dimensões de um objeto se ele tiver um formato regular. Como as 3 dimensões, segundo o Sistema Internacional de Medida, a unidade padrão seria o metro, quando a gente multiplicar essas 3 dimensões medidas em metros, nós vamos encontrar o volume dado em metros cúbicos. Essa é a unidade que o Sistema Internacional adota como unidade padrão para medida de volume, metro cúbico. Ela é uma unidade que nós chamamos de unidade derivada. Por quê? Porque ela parte de uma daquelas 7 grandezas iniciais, lá das 7 grandezas básicas. Então, nós temos várias grandezas derivadas. A princípio, a de maior interesse para a gente é o volume, mas existem outras, como área, massa específica, que nós também já vamos estudar, força, pressão, são todas unidades derivadas, elas partem das grandezas base, ok? Existem muitas outras, mas por enquanto essas são suficientes para nós. Aí você se pergunta, mas professora, eu não uso metro cúbico no meu dia a dia, eu uso litros no meu dia a dia. Como que eu vou relacionar essas duas unidades para que essa informação em metros cúbicos faça sentido para mim em algo que eu estou acostumada a trabalhar? Bom, essa medida em litros que vocês estão acostumados, na verdade é uma medida de capacidade. O que é a capacidade? É o volume interno de um recipiente. Então, quando nós fizemos aquelas medidas dos objetos usando as 3 dimensões, nós calculamos o espaço ocupado por cada um daqueles objetos. O quanto cabe dentro daquele objeto é o que a gente vai chamar de capacidade. Isso nós vamos medir em litros. E existe relação entre essas unidades do Sistema Internacional, o metro cúbico, e a unidade litro. A relação básica é: 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Aí imagina que você recebeu sua conta de água e lá veio que você consumiu 1 milhão de ml naquele mês. Isso é uma medida que não faz sentido a gente determinar o volume de água consumido no mês em ml. Da mesma maneira que não faz sentido eu querer medir um frasco de perfume usando metros cúbicos. Então o que a gente faz? Nós podemos converter as unidades usando múltiplos e submúltiplos, ok? Então a unidade básica, grama, metro, litro, joule, mol. A partir da unidade básica, nós podemos ter múltiplos e submúltiplos dessa unidade. Então, eu posso falar de quilômetros, que é algo que vocês já estão acostumados. Eu posso falar de milímetros, posso falar de quilogramas. Esses são múltiplos e submúltiplos das unidades. Observem aqui os exemplos. Nós temos 1 centímetro. Como converter esse 1 centímetro numa unidade de metro? Que 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Das propriedades matemáticas, o número elevado a um expoente negativo, a gente pode inverter a fração e aí a gente passa a ter o expoente positivo. Então ficaria 1 sobre 10 ao quadrado e 10 ao quadrado é 100. Então quanto que vale 1 centímetro em metros? 1 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,01 metros. Outro exemplo, se nós precisarmos transformar 3 quilos
em gramas. 3 quilogramas em gramas. O que vocês vão fazer? Vem aqui e observem o fator de conversão. Para o quilograma, o fator é 10 ao cubo. Então, o que vocês vão fazer? Tira o quilo, coloca 10 ao cubo no lugar, vai ficar 3 vezes 10 elevado ao cubo gramas. 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000. Então, 3 vezes 1000, 3.000 gramas. E 25 microlitros, quanto que isso equivale em litros? Para o micro, o fator de conversão é 10 a menos 6. Então, o que a gente faz? Tira o símbolo do micro, coloca o fator de conversão, 10 a menos 6 no lugar. Então, 25 microlitros é a mesma coisa aqui, 25 vezes 10 elevado a menos 6. Novamente, a gente inverte a fração para tornar o expoente positivo e 10 elevado à sexta é a mesma coisa que 1 milhão. Então, 25 litros dividido por 1 milhão equivale a 25 microlitros. E por último, se eu precisar relacionar duas unidades em que sejam as duas múltiplas ou submúltiplas, porque todos os outros exemplos eu relacionei com o fator que era 10 elevado a zero. Então, vocês vão fazer o seguinte, analisa quantas unidades variou o expoente. Então, se eu precisar transformar 2 quilômetros em centímetros, nós vamos analisar o seguinte, de quilômetros, que era 10 ao cubo, para centímetros, que é 10 a menos 2, variou 5 unidades. Quando o deslocamento for da esquerda para a direita, a gente sempre vai fazer uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar por 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 100 mil. Então, 2 vezes 100 mil dá 200 mil centímetros cúbicos. Então, essa aula foi para a gente relembrar e fixar as informações a respeito das transformações das unidades de medida, e para aqueles que tiverem curiosidade e interesse em saberem mais a respeito das unidades derivadas, de como foi proposta essas unidades básicas do Sistema Internacional de Medida, pode acessar o link no site do Inmetro, que é uma tradução do material do Sistema Internacional de Medidas, de como foram determinadas essas medidas. E para quem ainda tiver curiosidade da relação entre volume e capacidade, pode consultar também esse link aqui. Nos vemos na próxima aula. Tchauzinho!